Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa, um programa feito excepcionalmente atorado, porque geralmente fazemos aí com 2 rodadas, mas a emoção foi tão grande, a emoção foi tão alta, que resolvemos fazer um programa dedicado ao jogo da classificação da seleção japonesa. Desgraceira! 1 ano e meio de sofrimento, 1 ano e meio agonizando, mas deu certo. O Japão está na Copa. É isso aí, Thiagão. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria Apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz. Conseguimos, Thiagão! Eita! Estamos na Copa do Mundo 2022, Elias. É um grande alívio poder falar isso. Como você falou aí, foi mais de 1 ano, aí, 1 ano e meio de muitos altos e baixos. E agora a gente vai poder ficar um pouquinho mais calmo, vai poder trabalhar um pouco mais nossa mente e o nosso imaginário, né, como vai ser a seleção para a Copa do Mundo. Muito trabalho aí até o final do ano, mas o importante agora é comemorar. O Japão mereceu essa vitória, mereceu essa vaga. Jogamos muito bem, apesar dos desfalques e apesar da má vontade da equipe do Celtic em liberar o Daizen Maeda. Então, isso aí tá dando uma guerra nos bastidores, Thiagão. Porque a imprensa escocesa e a torcida escocesa tá jogando no lombo da JFA isso. Isso é responsabilidade da JFA, que eles que avaliaram o Maeda e ele não ia jogar por questões físicas e tudo mais. Só que como assim a JFA avaliou o cara se ele nem foi pro Japão pra fazer exame médico, né? Foi um médico escocês que fez a avaliação e tudo, sabe? E daí... Foi aquela famosa, como fala? Consulta médica via WhatsApp, exato, né? Via Skype. Consulta remota, né? Consulta remota, isso muito aí. bem colocado. E daí o pessoal da JFA já tá botando na bucha do Celtic ali, tá, olha, tá mal explicado essa história aí. Eu fico pro lado japonês, né? Como sempre. Mas isso aí vai dar muita dor de cabeça ainda. Com certeza, e não é de hoje que a gente tem esse problema com jogadores que jogam no Celtic, que o Nakamura também teve algumas dificuldades, questão de liberação na época, e aí depois que o Furuhashi se machucou após ali uma data FIFA, e aí isso voltou novamente, né, e aí volta aquela velha má vontade. Elias, eu vou até pedir pra você, quando a gente fazer nosso Hanamaru ali pós os 2 jogos, né, pós o jogo do Vietnã na próxima semana, se você conseguir trazer alguma informação extra pra gente aí sobre essa bagunça, né, essa guerra dos bastidores aí entre JFA e Celtic, eu agradeceria bastante, mas por enquanto tá tudo meio na especulação, a gente não pode cravar muita coisa, porque realmente tá tudo meio que nebuloso. Mas Elias, vamos lá. Ganhamos da nossa querida Austrália, né, que simplesmente apenas carimbou aquilo que a gente já conversava muito no nosso bastidores, né, o momento horrível do futebol australiano que não conseguiu jogar contra o Japão hoje. A Austrália que já na eliminatória passada foi um sufoco danado, né, Thiago? Se classificou apenas na repescagem contra a Costa Rica, e caso consiga uma vaguinha na repescagem de volta vai ser mais complicado, porque as eliminatórias de repescagem desta vez são contra a América do Sul, né, Comebol, jogo único, complicado. A Austrália que vem nesse descenso, né, já não é de hoje, inclusive a melhor época depois daquela geração de ouro ali, 2006, aquela Copa incrível que fizeram, foi com o próprio Postecoglou, né, que dirigiu a seleção australiana na Copa 2014, garimpou bons nomes que inclusive jogam até hoje na seleção, né, ele revelou o Irvine, revelou o Rogic, revelou, inclusive, que não jogaram essa partida, né? O Rogic não jogou, o Irvine não jogou, o próprio Mui, que também foi revelação no Postecoglou, não jogou hoje, né? O McLaren também foi o Postecoglou que revelou, enfim, essas jovens promessas aí do futebol australiano, que são os motores da equipe, mas que infelizmente o time vem decaindo, né? Você vê que a defesa australiana é terrível. Para quem já teve Moore, para quem já teve o próprio Lucas Neal, né, Thiagão? Para quem teve Emerton, toda essa galera, assim, a defesa atual da Austrália é uma vergonha, né? O ataque também nem se compara. Depois da saída do Cahill, que era o principal nome aí nos últimos anos, o ataque simplesmente sumiu, né? Você vê, por exemplo, ter que depender de Duke, que joga
na J2 é complicado, né? Então é um time que está em franca decadência. Não sei se... Olha, o prognóstico da Austrália assim, é terrível nessa questão de revelação, né? Nessa troca de gerações aí. Não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Se não se espertarem, vai entrar naquele ostracismo que a Arábia entrou entre 2010 e 2018, né? Tiagão ficou de fora de 2 Copas do Mundo, a de 2010 e 2014, para voltar só em 2018, né? Então, com uma boa geração aí que veio colhendo frutos, né? Se classificou de novo, por causa dessa vitória japonesa, já carimbou na broderagem a Arábia Saudita junto, né, Tiagão? É verdade, ajudou ali os sauditas. Então, pode ser que aconteça o mesmo com a Austrália, porque, olha, tá complicado você ver os jogadores sem a mínima noção de posicionamento contra o Japão hoje, né, Tiagão? O Japão moeu a Austrália. Se tivesse caprichado... É aquela velha história. Se tivesse caprichado um pouquinho mais na mira, podia ter dado 4, 5-0 o jogo tranquilamente, porque a Austrália não fez nada. Ela foi refém do Japão os 90 minutos e jogando em casa, né, Tiagão? Isso é um fator preocupante. A Austrália não teve reação alguma. Quando teve, não assustou. O Gonda nem sujou o uniforme, né? Vou ser bem sincero. Exatamente, tirando ali alguns momentos ali da Austrália no primeiro tempo ali, né, porque o Japão obviamente com algumas peças reservas, né, como o Elias falou muito bem, algumas funcionando mais do que outras, né, mas o Japão é sempre superior, até porque a gente acabou o jogo com 57% de posse de bola, né, 20 tentativas de chute a gol e 7 finalizações corretas, contra apenas 3 finalizações da equipe da Austrália, que foi muito ali naquela tentativa de correria, né, o futebol australiano é muito pesado, de se utilizar assim, né, muito pesado, né, exatamente, mas como tentava alguma coisa ali com o Mabil, né, o camisa 11, alguma infiltração ali do Boyle ali, mas muito difícil. Lembra do Mabilha? Sim. Até que eu achei esse camisa 11 até bem esforçado, assim, mas como você falou, é um time muito pesado, né, e tem o Duck na frente, que, como você falou, né, jogador de J2, fisicamente muito aquém, né, de outros centroavantes, o Rustich, né, também, da seleção australiana. Exatamente, então tipo, realmente não é muito difícil, né, e também a parte ali defensiva também, como você falou ali, muito decadente, muito sofrível, e tanto que o Asano praticamente ele deu um certo trabalho no primeiro tempo, apesar de mostrar mais uma vez que o Asano não tem condições nenhuma de ser titular da seleção, até porque durante o primeiro tempo os melhores lances foram os do Minamino, né, e o Minamino praticamente fazendo 2 funções, né, tendo que tentar o rabisco, tentar a jogada individual, às vezes tendo que se centralizar dentro da área para conseguir fazer a finalização, quando o Asano... talvez o Asano também não tem tanto ritmo assim, né? É um cara que fica muito, muito no banco algumas vezes nas suas equipes, por isso acredito que o Asano precisa um pouquinho mais de atenção se realmente ele vai ser o cara que vai para a Copa do Mundo, né? E aí no segundo tempo entrou o Edinha e praticamente com 1 ou 2 lances apenas de perigo que o Edinha conseguiu marcar, foi muito melhor do que o Asano, né? Durante todo o primeiro tempo, né? Então isso vai dando apenas mais... vai fomentando ainda mais a nossa opinião que o Asano não tem condições de ser titular. Na verdade, não tem condições nem de ser convocado, mas aí é questão do treinador, que a gente já falou, que quer o Asano, e aí o Asano está lá. Por que será, né? Nem precisamos entrar nesse assunto novamente. Exatamente. E o Japão entrou como pra essa partida, Elias? A escalação do Japão foi a seguinte: entrou com Gonda no gol, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Wataru Endo, Minamino, Morita, Aotanaka, Junaito e Asano entraram na etapa final. Haraguchi, Uedinha, Nakayama e o iluminado Kaoru Mitoma. A Austrália entrou da seguinte maneira: Matt Ryan, Grant, Sainsbury, Degnek e King, Mabil, Metcalf, olha que nome, hein? Stennis, Boyle, Rustich e Duke entraram na etapa final. Diego, McLaren, o Fornaroli, o Tilio e o Ben Folami, Thiagão. Esse Fornaroli, ele é um jogador, me confirma que eu não estou errado, mas pelo que eu entendi, ele é um uruguaio que foi naturalizado australiano, né, e não é australiano de fato, né, então achei bem interessante, né, bem diferente essa informação de ter um jogador naturalizado na seleção da Austrália. Nunca precisaram, né, diga-se de passagem, né.
Na verdade o Fornaroli, se eu não me engano, ele como que eu posso explicar? Ele tem sangue australiano, mas ele nasceu no Uruguai, entendeu? Então entendi. Então é a dupla então, eu né? não sei se a mãe dele é australiana ou o pai, cara. Não sei te dizer qual. Mas um dos dois de lá. Legal, pelo menos não é que nem a seleção da China, por exemplo, que vai lá, pega um cara que não tem nada a ver com chinês e simplesmente nacionaliza o cara pra jogar na seleção, né? Então realmente tem sangue, pelo menos. Essa informação eu não sabia, mas bem legal, bem interessante. As Austrália já naturalizou alguns jogadores, assim. É meio raro de acontecer, mas acontece. Inclusive, tem uma curiosidade sobre esse Fornaroli, cara. Ele jogou no Figueirense. Sério? Verdade, os caras comentaram na transmissão, verdade, o Figueirense, bem lembrado. É muito bacana, muito interessante, mas ainda assim, né, a seleção australiana é meio difícil de assistir, sinceramente. Eu até achei uma coisa muito doida, né, que eu não sabia, na verdade, até admito a minha incompetência em conhecimento sobre o futebol australiano, mas agora em 2022 que vai ser implementada uma segunda divisão, né, então se passou aí geração pós 2006, geração que ganhou Copa da Ásia, que está se envelhecendo de novo, né, agora em 2022, e o futebol da casa ainda não tem uma segunda divisão, né? Então você vê como que a ideia de futebol da Austrália realmente está um pouquinho atrasada. É que a Austrália tem aquele sistema americano, né? Eles têm a A-League, né? Que é a liga principal lá. Aí tem as outras ligas lá, igual acontece nos Estados Unidos. E como acontece nos Estados Unidos, só a Major League tem, obviamente, os melhores equipamentos, as melhores equipes e tudo mais, e aí o futebol, digamos que o restante do futebol fica a ver navios, né? Então, e que eu acho um sistema que mais atrapalha a questão de seleção do que ajuda, né? Porque você fica dependente de uma equipe ou outra de fazer a base ou de jogadores que jogam fora da Austrália, como basicamente é o que acontece hoje. E na verdade é meio uma zona lá, porque essas ligas menores da Austrália é misturado com a Nova Zelândia lá, tem a Amazônia. Cara, ou seja, tem muito o que aprender, né, Elias? Pois é. Mas bem, quando entrou o Mitoma, a magia aconteceu, né? O 0x0 era... Até então, o 0x0 era até um resultado bom pro Japão, apesar que eu nunca gostei dessa ideia do Japão empatar contra a Austrália e jogar contra o Vietnã. A gente sabe que a chance do Japão empatar com o Vietnã é algo assim quase que inimaginável, mas já aconteceu do Japão empatar jogos ridículos também, né? A gente pensa em eliminatórias passadas, até a própria derrota amistosas. Pro Oman, né, em casa. Agora, né? Exatamente, que foi um negócio absurdo também ter acontecido. Essa derrota para a Oman nessa eliminatória atrasou em uma rodada, né? O Japão já poderia ter chegado, dependendo apenas do empate, para se classificar, né? Jogar toda a bucha ali para a Austrália e para a seleção da Arábia Saudita. E essa derrota contra o Oman, como você vê, uma derrota já mudou praticamente toda a questão de nervosismo do jogo, né? Se criou uma importância gigante. É claro que Austrália e Japão sempre vai ser um jogão, né? Sempre vai ser um jogo entre rivais muito importantes, mas realmente os tropeços e esses altos e baixos que o Japão teve nessa eliminatória acabou dando ênfases maiores, né? Até um medo desnecessário contra uma Austrália que na realidade, né, é muito fraquinha. E lembrando que é a terceira vez consecutiva que o Japão se classifica em cima da Austrália, né? Classificou para 14, 18 e agora 22. Então... 14 com gol do Honda, 18 com gol do Ideguchi e agora com o Kaori Mitoma. Do improvável Ideguchi, né? Exatamente. O Ideguchi o Celtic não faz com doce pra liberar. O Ideguchi tá lá, só de banco, mas espero que o Ideguchi pelo menos consiga um pouco de titularidade. Pra seleção não precisa mais, mas pra questão de clube espero que o Ideguchi consiga se afirmar finalmente. Elias, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa pra vocês. Eu fiz um vídeo que tá no Instagram, tá no nosso canal aí. Quando esse podcast já estiver no ar, esse vídeo também já está no ar. Provavelmente o ouvinte já acabou esbarrando com esse nosso vídeo em alguma situação. E eu queria falar com você sobre
um texto que eu vi ontem, antes do jogo do Japão, né? Dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, que é um texto do Paul Williams, um cara que eu não conhecia. Ele é ele é britânico e ele trabalha para o Asian Football, né, como freelance, e também para o The Guardian. E ele fez um texto bem legal, cara, que é falando um pouco mais sobre essa rivalidade entre o Japão e a Austrália, principalmente por causa daquela situação da faixa de 2009, né, Nippon, Forever in Your Shadow, né, e toda a repercussão que naquele momento deu para os torcedores japoneses que não estavam acostumados, né? Até provocações, é falar isso, mas com provocações, ficaram muito mordidos. Aí depois, futuramente, o Japão colocou também, né? E tem até fotos na internet aí, Austrália, Forever in Your Shadow, né? Quando o Japão já tinha vencido a Copa da Ásia e teve esse troco, essa brincadeira, né? Essa provocação que é extremamente saudável e normal dentro do futebol. Apenas os japoneses acham que ninguém pode brincar comigo, né? Essa ideia também é meio boa. Bem-vindo ao futebol, né, Japão? Exatamente, bem-vindo ao futebol. Mas uma coisa que eu achei estranho, Elias, aqui que eu sempre estou vendo nesses textos, é que falam como se a Austrália tivesse uma superioridade muito gigante contra o Japão. E eu fui atrás dos números, Elias, dentro do jogo. Exato, não tem tanto assim. Beleza, o Japão não ganhava do rival jogando em Melbourne, jogando em Sydney, desde um amistoso lá de 98, né, quando eu procurei, que o Japão acabou ganhando por 3-0 jogando na Austrália, né? Mas depois disso foram 14 jogos, o Japão venceu algumas, perdeu na Copa do Mundo, que talvez seja a derrota mais gritante, né? A única gritante. Talvez ali para a Austrália, né? E teve também ali vitória da Austrália no Japão e nas eliminatórias da Ásia e tudo mais, né? Que foi aquele ano que o Japão não venceu a Austrália entre as eliminatórias, mas se classificou, foi a primeira seleção a se classificar. Exatamente. E bem, depois veio a Copa da Ásia e tudo mais. Então, assim, o Japão não é um freguês nem nada, foi. né? Muito pelo contrário, né? São 26 jogos, 6 vitórias da Austrália, 9 empates e 11 vitórias da seleção japonesa, contando com o jogo de hoje. Mas assim, se tinha algum tabu dessa de 14 jogos sem ganhar em casa, esse tabu caiu hoje, né? Então eu acho meio que exagerado quando falam que existe um tabu de Japão e Austrália, porque realmente o Japão não é freguês. Comparado contra a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul, uma vez eu até fiz um drop sobre isso, a Coreia do Sul sim tem uma vantagem numérica em cima do Japão. Gigantesca, absurdamente. Exatamente. Que eu não lembro de cabeça agora, mas tá lá no nosso podcast, dá uma procuradinha. Tem mais de 20 jogos à frente, né? Mas a questão da Austrália não tem nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Então o pessoal meio que deu uma forçadinha de barra, mas mesmo assim o texto do Paul Williams é bem legal, tá lá no meu Twitter pra quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a leitura por causa dessa questão de como o torcedor encara isso, né? Como que foi esse pós-Copa do Mundo 2006, aquela vitória cachapante de 3-1 de virada em cima do Japão, mas realmente essa freguesia que a galera tenta meio que forçar a goela abaixo não existe do nosso lado, não, né, Elias? Primeiro de tudo é que os próprios australianos que forçam a barra, né? Forçaram essa rivalidade, que na verdade a gente brinca, né, com a Austrália rival, mas ela nunca foi, né, Tiagão? Agora que tá começando a criar-se uma rivalidade e tal. E a única coisa decente que a Austrália fez na vida foi derrotar o Japão justo em uma Copa do Mundo, né? E o detalhe é que na época não era nem na Confederação Asiática, né? Eles estavam na outra confederação ainda, né? Então nem conta isso como rivalidade. A rivalidade começou em 2007, naquela primeira decisão, né, das quartas de final, que o Japão eliminou a Austrália da Copa da Ásia, né? Depois houve a grande final em 2011 lá no Catar, que o Japão mais uma vez ganhou da Austrália, derrotou. E depois disso foi só fiasco australiano, né? Para as eliminatórias da Copa de 2018, o Japão foi lá, eliminou a Austrália e jogou eles para repescagem. Agora nessa Copa do Mundo, mesma coisa. Ganhou lá na Austrália, eliminou a Austrália e jogou os caras para repescagem, né? Então, nenhum australiano no mundo pode cantar de galo para cima do Japão. Tudo bem que foi uma derrota na Copa do Mundo, mas uma derrota olha, tanto depois disso, né, Tiagão? Tanto de fracassos australianos diante dos japoneses aí que não dá nem pra falar, cara. Nem comparar, né?
Então... Exatamente, não é nem injusto. Então assim, né, a gente tem que meio que saber aonde a gente tá pegando as informações, ver, porque, por exemplo, se você colocar às vezes algum site despretensioso, você pode até imaginar que existe uma freguesia, mas a gente tem que ir atrás dos números, né, para saber exatamente como é que funciona, né, mas olha, bem legal mesmo esse texto, porque fala sobre a ideia de como o torcedor, né, viu aquela derrota 2006, a derrota de 2009, a faixa e tudo mais, mas a gente vê também que o torcedor japonês ele é um pouco emocionado demais, né, ele é talvez um pouquinho coraçãozinho de vidro, né, que não pode ser tocado. Espero, né, que essa ideia esteja mudando, porque o futebol é assim, né, o japonês apenas que não está muito, pelo menos nesse momento, né, de como foi feita essas entrevistas, os japoneses não estavam muito acostumados com isso. Uma coisa que eu não posso esquecer, que eu deveria até falar do começo do programa, Elias, é que a gente não, né, o Elias fez um Drops bem legal, né, sobre a convocação da seleção japonesa, só que esse Drops ele estava desatualizado, né, e a culpa não era nossa, né, a gente fez Drops antes, né, da confirmação das lesões do Osako e do Hiroki Sakai, né, e também do Daisen Maeda. Então, o Drops que o Elias fez aí foi bem interessante. Deixo até aí a deixa pra galera ficar sempre de olho nas convocações. Provavelmente, em vez da gente fazer um podcast falando sobre, a gente vai fazer um Drops que é mais rápido, né? Um assunto um pouquinho mais imediático. Então, infelizmente, desta vez o nosso Drops meio que caiu um pouco rápido devido os cortes dos jogadores por lesão. Elias, você não achou apenas estranho o Japão não ter trago um centroavante, mesmo que seja ali de última hora, quando o Osako foi cortado e o Daisen Maeda também acabou se confirmando logo depois? Ou você acha que faz parte dessa ideia de trabalho do Moriá, sem se preocupar mais em se defender e meio que deixar essa responsabilidade para no caso do Edinha, ou até colocar ali um Minami nos trás áreas se precisar, um Asano para dar um pouco mais de tempo para ele dentro da seleção? O que você acha dessa não convocação de um centroavante reserva em momentos como esse? Pois é, Tiagão, eu achei assim uma estratégia de risco, né? Porque você perdeu 2 atacantes e você não teve reposição dos nomes, foram chamados meias ali e tudo mais. Mas, como eu te falei em off, né? Vai saber o que se passa na cabeça do Moriaço, né? Qual que era o plano. E graças a Deus deu certo, né? E a gente viu esse plano de ação em campo, né? Jogadas mais pelas laterais, né? Com o pessoal no meio campo mais aberto ali fazendo a ajuda ali pro nosso querido Asano, né? E o nosso querido Minamino ali jogando nas duas funções, que acabou dando certo. Mas isso aí foi bem contra a Austrália, né? Agora numa Copa do Mundo contra um Brasil, contra uma Alemanha, aí já não dá pra contar com essa estratégia. Pois é, eu não sei se... Eu até perguntei pra você se você achava que era alguma... talvez uma ideia de trabalhar mais defensivamente e deixar essa responsabilidade mais pro Asano, por exemplo, que ele é um cara que é um substituto direto da seleção, ou pro Oasi Ueda que vem melhorando bastante, mas realmente não faz muito sentido, porque na prática você ter uma data a menos para você convocar um jogador, né? Que nem, por exemplo, eu acho que o Japão não vai convocar ninguém agora para jogar apenas contra o Vietnã, né? Vai jogar com as peças que tem, mas nem pode, né? Exatamente, nem pode, né? Muito bem lembrado. Mas, por exemplo, eu acho meio bobeira, né? Poderia ter trago ali um atacante, mesmo que seja um plano C, né? Alguém do Frontale, né? Do Red, seja o que for ali, do Sagantosu, a ideia que quiser, mas trazer alguém ali para fazer um teste, porque mesmo que seja um reserva a mais, ali alguém que não tem a chance nenhuma de ir para a seleção, pelo menos é mais alguém para testar, né? Era mais uma oportunidade, e o Moriyasu falou assim: não, eu tô aqui com o Asano, tô aqui com o Edinha, e é isso, é o que tem para hoje, né? E na dúvida a gente vai colocar o Minami de centroavante e vai ver o que acontece. E Elias, a gente não pode deixar de falar também sobre, claro, né? Existe sim sempre uma conversa, né, quando o assunto é algum jogador da seleção japonesa, e dessa vez o Cubinho, né, nem teve chance de entrar nesse jogo, né? Você acha que está se confirmando um Kubo reserva na seleção 2022? Até porque o Moriyasu mudou a forma do Japão jogar, né? Então ele infelizmente não entra como peça aí.
nesse esquema tático que ele tem usado as bolas mais rápidas jogando pelas laterais, né, Thiagão? E o Cubinho era um cara mais centralizado, assim, mais cerebral, né? Então isso não tem acontecido. É uma coisa que aconteceu muito com o Nakamura na Copa de 2010, né? Que o Okada jogou de um jeito nas eliminatórias, mas a partir do ano de 2010 ele mudou a forma de jogar, acabou lançando um Honda e o Matsui ali no meio campo, né, Tiagão? E o Nakamura acabou dançando, né? Então eu acho que, assim, falando meio por cima, fazendo as comparações dos times, é o que vem acontecendo mais ou menos com o Cubinho, né? Pela forma que o Japão tem jogado, ele vai acabar dançando mesmo, é a minha visão. E um detalhe muito importante, né? Ainda a gente não sabe, mas obviamente a gente vai contar com ele. Ainda não temos o Furuhashi, né? Quando o Furuhashi voltar, e se voltar bem, o que a gente espera muito, a gente vai conversar sobre isso nas próximas semanas ou os meses aí, quando for avançando a questão de eliminatórias e chegando perto de Copa do Mundo. Se o Furuhashi voltar como a gente espera que ele volte na mesma qualidade, aí você sacramenta o Kubo como até podendo ficar fora da Copa do Mundo, dependendo como for ali, né, a ideia, porque o Furuhashi está muito acima nesse momento do Kubo, que mais uma temporada ali pela equipe do Mallorca ali e tudo mais, apenas um gol, né, realmente não tá dando muito certo, a vida não tá fácil aí para uma das joias do futuro do futebol japonês. Eu vou ser bem sincero, Tiagão, eu sacaria o Cubinho e o Osako deixaria na reserva na Copa do Mundo e entraria exatamente com a dupla Furuhashi e Maedinha, cara. Concordo. E mais, ainda dava um jeito, o cara mais clubista, dava um jeito de colocar o Hatate nesse time titular aí. É verdade, tem o Hatate também, né, cara? Nossa, cara, é muita opção. Mas a gente tem que lembrar uma coisa que que a gente às vezes deixa a emoção nos levar demais, né? Ainda é muito a seleção do Moriaço, né? Então, sim, por exemplo, na minha opinião, Elias, eu dava um jeito de centralizar o Minami, de colocar o Mitão de um lado, o Ito, sabe? Sei lá, o Morita, que, sinceramente... o Morita eu sacaria justamente o Morita pra colocar o Hatate nesse time. Então, eu ia falar, o Morita vem melhorando bastante, mas, cara, ele tem algumas ideias defensivas ali, sabe? Uns botes errados que às vezes me dá o Morita não é assim que funciona. Até parece que o Morita vai já tá sendo conversada ali uma possível mudança pro Stuttgart da Alemanha, então parece que o Morita vai ter esse ar novo na carreira, o que é bom, porque é um cara que tá aprendendo rápido, mas o futebol português na equipe que ele tá ainda eu acho que é muito pouco para aquilo que ele pode fazer, mas com certeza sacaria o Morita, colocaria o Hatate, sabe, dava um jeito ali, Minami, você, já que você quer às vezes fazer você fez ali o trabalho que era do Asano, então vai jogar então de centroavante ou falso 9, seja que for, e esse Japão com força máxima assim, ou como você falou, né? Coloca ali o Maedinha como centroavante principal da equipe, alguém vai ter que ficar no banco, então é questão de momento, né? O Minami não tá bem, é banco, o Mitão não tá bem, é banco, o Minami no segundo tempo, sabe, no lugar do Ito, se precisar, e assim vai as coisas. E aquela velha história, Tiagão, o Minami, ele tá se aproveitando porque o Furuhashi anda se machucando e não tá 100%, porque eu tenho certeza que quando o Furuhashi ficar 100% aí, ele bota o Minami no banco, cara. O grande problema do Minami é essa senoide que é a carreira dele, né? Não joga no livro, aí quando joga bem, mas aí depois não consegue titularidade, aí volta pro banco, aí fala, Minami não vai sair, Minami vai ficar, Minami não vai sair, Minami vai ficar. Então isso realmente imagino que deve ser muito cansativo para o jogador, né? Toda essa situação, mas bem... tudo que a gente está falando aqui agora é apenas spoilando coisa que a gente vai conversar muito durante os próximos meses, mas a gente fica muito feliz com certeza com esse peso que a gente tira das costas, que é finalmente a classificação, e o próximo jogo é apenas para cumprir tabela, mas Elias, esse cumprir tabela pode trazer uma coisa muito interessante, né? Até porque a nossa querida Arábia Saudita conseguiu não vencer a China, cara, inacreditável isso. E detalhe, a China deu um chute a gol, que foi o pênalti, né? Foi gol de pênalti, e empatou o jogo. Caramba, muito doido isso, né, cara? Isso.
E deu aí a oportunidade do Japão de, inclusive, terminar em primeiro lugar no grupo, né? Caso vença o Vietnã. A faca e o queijo na mão, né? A Arábia Saudita, eu não sei se eu não vi o jogo, desculpa, eu tava gravando o vídeo, tava fazendo outras coisas. O dia que tava no trabalho. Eu acabei não conseguindo ver o jogo da Arábia Saudita, mas vou depois tentar ver uns highlights um pouquinho mais avançados. Mas pelos os melhores momentos que eu vi, a Arábia Saudita é irreconhecível, né? Será que subiu a cabeça a classificação antecipada e meio que, primeiro... Porque na verdade primeiro e segundo não virá nada, né? Porque o que importa pra Copa do Mundo no sorteio é o ranking, né? Vai cair no mesmo pote, então, tipo... Então... Né, tanto faz, né? Claro, mas pra gente, claro, se a gente puder ficar na frente, melhor ainda. Mas eu não imaginava de maneira nenhuma que teria condições da Arábia Saudita não vencer a seleção da China. E como você falou, né? Japão agora com um ponto a mais do que a Arábia Saudita, pode vencer, como provavelmente vai vencer o Vietnã na próxima terça-feira. Terminamos em primeiro e conseguimos uma alavancagem relâmpago, né? Sair de quarto colocado, né, para primeiro do nosso grupo. A gente só não pode esquecer uma coisa, né, Elias? Daqui 10 anos, quando a gente falar sobre Japão nas eliminatórias para a Copa 2022, todo mundo vai olhar apenas o resultado e falar: olha lá, o Japão sobrou em campo, olha o Japão jogando muito. Mas na verdade, quem viveu e quem viu o Hinomaru, né, quem lembrar disso, vai saber que o Japão sim sobrou, mas passou por muitos perrengues desnecessários em todas essas eliminatórias, que poderia sim ter sido fácil, como foi 2010, como foi 2006, como foi 2014, mas infelizmente foi um pouquinho mais complicado. Mas felizmente deu a vaga. Eu acho que só não foi mais complicado que de 2018, né? Que tinha toda aquela guerra nos bastidores, e confusão, e influência de patrocinador, e panelinha do Rally Rodinha, e Rally Rodinha brigando com o JFA brigando com o Rally Rodinha brigando com a imprensa, jogador brigando com o jogador. Olha, foi uma loucura, né? Recomendo até que você, que quem não sabe muito dessa história, volte lá nos Hinomarus lá 2017, 2018, só sobre os de seleção, tem tudo isso dentro do YouTube separado ali, e dá uma olhadinha lá, dá um pulinho nesses Hinomarus mais antigos, que vale a pena, porque essa briga dos bastidores era algo que a gente conversava bastante, né, durante todos os programas ali, e é uma coisa que se estendeu até quando, né, o Rally Rodite acabou deixando, né, o futebol da seleção japonesa. E uma coisa bem interessante, que isso não tem nada a ver com o Japão, mas vale a menção aqui honrosa, Elias, você sabe quem é o novo treinador do Mallorca de Cubinho? O senhor Valdemar. Quem dera, ele, Elias, Javier Aguirre. Então, Cubinho, sai daí que é bucha. Vaza, filho. Vai lá para as outras equipes lá, porque agora é com Javier Aguirre, ex-seleção japonesa, ex-trambiqueiro, né, realmente. Não, ex-trambiqueiro não, que uma vez trambiqueiro para sempre. É verdade, ex-trambiqueiro que foi absolvido, né, mas ali também é outro assunto, que quem não consegue, volte lá nos números antigos, tem toda essa história aí. E a gente volta, né, para falar mais sobre seleção japonesa nas próximas semanas. Mas Elias, se você tiver alguma consideração final para falar sobre as eliminatórias, por favor, aí o espaço é seu. Tenho 4 observações. A primeira é que quando... Nós somos chatos pra caralho, né? Um mais pentelho com o outro. Mas quando a pessoa acerta, nós temos que ser justos, né, Tigão? O Muriaço finalmente teve lucidez, acertou o time, deu certo, acertou no esquema tático, né? Começou a convocar certo. E ele tem méritos sim nessa classificação, inclusive adiantada, né? Com uma rodada de antecedência. Nos ouviu, convocou o Mitoma. Foi teimoso, poderia ter colocado um pouquinho mais cedo o menino Mitoma, né? Mas deu tempo aí de classificar. Agora, a gente tem que reconhecer, né, Tiagão? Quando o trabalho é bem feito, tem que dar a mão a torcer. Parabéns ao Muriaço, que conseguiu criar consciência antes de acontecer alguma tragédia, né? Concordo plenamente. A segunda observação é que eu falo com propriedade no futebol australiano, que até me exaltei ali, porque eu sou muito fã da Austrália também, né? Eu gosto da Austrália. Mas a gente tem que reconhecer que o que é certo é certo, o que é errado, né, Tiagão? Então, realmente essa rivalização tá um pouco forçada, né?
A Austrália tem que comer muito arroz e feijão ainda para conseguir alguma coisa. Sobre o terceiro assunto que eu ia falar, eu não vou falar mais porque eu esqueci. Eu tô caduco, cara. Eu ia falar alguma besteira. Era alguma besteira, porque realmente eu não lembro o que eu ia falar mais. Eram 4 assuntos. 4 viram 3, então. Exato. E o quarto assunto eu também esqueci. E tô sem ideia pra improvisar, porque eu sou rei do improviso, né? Mas hoje não. Hoje tá perdoado, né? Que deu tudo certo, tá tudo bem, conseguimos ir pra Copa. E é isso aí. Às vezes é bom ter um pouco de caduquice na vida, que pelo menos a gente dá risada, né? Exatamente. Lembrei! Lembrou? Então menos mal. Que camisa maravilhosa essa que o Gonda usou hoje, hein? Verdade. Bacana. E é a primeira vez que foi usada essa camisa, é nova. Será que é um spoiler aí da nova coleção, cara, pra Copa? Com certeza, até porque se a gente conhece muito bem de seleção japonesa, a gente sabe que esse uniforme novo já tá feito. A verdade é que eles não querem divulgar, porque isso cai rápido na internet e porque não tinha certeza da classificação. Poderia dar muito errado a classificação para a Copa do Mundo, né? Então acho que o spoiler foi dado. Não dá para você ter noção nenhuma como vai ser o uniforme da equipe, né? Mas o goleiro muito legal, muito mais bacana do que as últimas duas, né? Então realmente muito bem observado. Vamos ver se provavelmente até agosto esse novo uniforme da seleção já deve ter sido anunciado. E a gente fala mais uma vez, apesar que assim, é quase inacreditável ter que falar isso de novo, né? Mas galera, esse uniforme de anime não é oficial, não é camisa da seleção japonesa, não existe. Thiago, mas eu vi que tem até etiqueta da seleção japonesa. Gente, isso aí é impressão, gente. Desculpa, é um papel, entendeu? Não significa nada. Foi-se o tempo, Elias, que etiqueta indicava originalidade de algum tipo de produto. Né? Eu vou ensinar pra essa galerinha de novo como é que vai identificar uma camisa original da Adidas. Pela 10ª vez a gente faz isso. Pela 10ª vez. Galerinha, tem uma etiquetinha pequenininha ali na gola da camisa que tem uns números. Pegue a segunda linha desses números e joga no Google. Tipo, AZ3674. Joga no Google Imagens, digita isso. Se aparecer exatamente a camisa, é original. Se aparecer, tipo, você comprou uma camisa do Japão, joga esse código no Google, aparece a camisa da Alemanha, da Espanha, pode saber que é farsa. Porque o que eles fazem? Esses pirateiros, eles inventam os códigos ou pegam códigos já existentes, assim, vão colocando, sabe? Então, todas essas camisas de anime que vocês comprarem, vocês vão jogar o código no Google, vai estar lá uma camisa aleatória lá, porque ela não existe. Às vezes nem tem, porque não é um detalhe que muitos prestam atenção, né? Claro, pode ter a opção desses caras ir lá e começar a copiar, com certeza, porque a pirataria está cada vez mais, mais em busca da perfeição, digamos assim, para enganar o pessoal. Essa é a grande ideia, né? Inclusive as camisas da Puma, falsificadas, eles estão pegando os códigos das originais. Você vê nos detalhes, assim, você só sente a diferença no detalhe do plástico, ali do transfer, né, Tiagão? Ali do Puma. Você vê o Puminha meio com orelhinha pequena, com a patinha meio tortinha, assim, sabe? Isso provavelmente vai acontecer nas camisas da Nike, da Adidas, da Umbro e por aí vai. Você tinha comentado lá de a camisa tá pronta? Isso aí é real. Porque geralmente as camisas ficam prontas um ano antes do evento, sabe? Até porque, o que acontece? Provavelmente essa camisa do Japão, ela vai ser lançada em abril. Porque abril é quando termina a temporada na Europa, né? Então temporada 21-22. E aí já são lançados os kits das equipes europeias, né? Que disputam os seus campeonatos. Então, provavelmente... Nem lembro quem que usa Adidas agora. O Arsenal, por exemplo. Reparem nos novos uniformes do Arsenal que vai ter um pouco do design da Adidas. Porque essas equipes, essas marcas, elas trabalham com templates, né? Padronizados, assim. Então você vai ver que a camisa do Arsenal é parecida com a da Alemanha, que é parecida com a do Japão, que é parecida com os outros. Só o Japão, assim, que tem uns detalhes exclusivos, né? Sempre tem umas coisinhas a mais, né? Por exemplo, na Copa de 2018
teve aquele lance da armadura, né? Agora teve o lance do céu. Copa 2006 teve aqueles raios azuis, né? Copa 2010 teve aquele quadradinho vermelho. O Japão sempre tem algum detalhe exclusivo, né? Mas o padrãozinho é o mesmo. Então, na Copa 2010 ainda tinha as penas no uniforme, né? Uhum. 2014 tinha aquele negócio rosa que era o círculo da União, né? Era muito tinha legal. Tinha o sol no peito também, né? Verdade, tinha o sol no peito, então tipo, era muito, muito bacana. Uma hora, gente, vai ser inevitável você ter que pegar a camisa na mão, camisa original da loja na mão e você comparar uma com outra pra ver se tá tudo igual, né? É por isso que a gente sempre fala. Cara, eu quero comprar uma camisa e eu quero ter assim o máximo conforto e a menor preocupação. Galera, infelizmente isso é muito chato falar, mas é a realidade. Tem que guardar uma grana antes e comprar um site da Adidas. A única forma de você ter certeza, né, assim, de uma maneira fácil, sem preocupação nenhuma. O cara que não sabe fazer compra online, vai na loja, vai na sua cidade na loja, no shopping, né, pede por encomenda no site da Adidas ou compra diretamente pelo site deles, é a opção mais, digamos, prática, né? Uhum. É porque hoje em dia é perigoso até de comprar nessas grandes lojas. Claro que em shopping assim não vai vacilar, né? Mas pelo site vai saber, cara. Eu fico cabreiro com essas histórias aí. Os varejistas tem que ficar de olho, né? Não vai comprar na Centauro, pode ser que a Centauro compre de um outro lugar. Netshoes tem que ver da onde, né? Mas normalmente esse site, Netshoes, Fanatics, todos esses aí que eu já comprei camisa, nunca tive problema, né? A não ser que você não queira gastar o absurdo que é a camiseta, que realmente os valores são altos, infelizmente, e você vai procurar uma versão tailandesa que normalmente é mais em conta, como por exemplo o uniforme de 98, que é impossível encontrar, o uniforme do centenário da seleção japonesa, né, que é praticamente impossível você conseguir encontrar, você encontra pirata, e também tá tudo bem, né? A única coisa que a gente defende aqui é que não seja enganado, porque esses caras vendendo uma camisa lá de anime por R$200, sendo que a camisa pirata é que isso deveria ser vendida a 120, 140, estourando assim, mais 200, 250 pau numa camisa falsificada que os caras estão mentindo que é original, aí é brincar com a cara do torcedor. Uma coisa é você falar assim, ó, eu vendo camisa tailandesa, eu vendo réplica, pronto. O cara vai pagar porque ele quer, entendeu? Sim, mas não cai essa palhaçada de é primeira linha, não sei, isso não existe, gente. Ou é original ou é pirata, não tem primeira linha, segunda, foda-se, que linha que for, né? Se não é original, é pirata, né, gente? Por exemplo, você vai lá, você compra teu CD do Play 4 primeira linha, ele não vai funcionar no videogame. Exato, né? Ou é original ou não é, não tem. Exato. É que nem o cara do Play 1, né? O meu jogo não é original, ele é prensado. Não, ele é pirata, qualquer coisa. Como é que é? Ele é retrô, né? Retrô mod, né? Não, tem retrô, agora tem fita repro, né? Fita de um outro jogo que foi gravado outra coisa por cima, foi feito uma caixinha nova do zero, foi feito manual. Gente, não é original, é algo feito para parecer original. Então a gente tá gourmetizando a pirataria, né, gente? Então Exato. Esse é um negócio muito complicado, não tem nada a ver com o assunto Copa do Mundo, mas a gente sempre fala um pouco de tudo. A galera tá acostumada já como a gente funciona aqui no Rio do Maru. E galera, venham falar comigo, porque eu trabalho com isso, a minha profissão é essa, né? Eu tô nesse mercado de camisas de futebol, então se vocês tiverem dúvida, me mandem lá mensagem no Facebook, mandem no YouTube, podem entrar em contato comigo que eu faço, como é que fala aquilo, essa consultoria para vocês, pode ficar sossegado. Você lembra de cabeça qual que é o seu nome no Instagram, Elias? Pra galera encontrar mais fácil? Sim, o meu Instagram é Elias Supimpa, tudo junto, com 2 S. Olha aí, então ou manda mensagem no Instagram do Rinomaru, que eu e o Thiagão a gente controla lá, então caso não ache meu perfil pessoal, só mandar uma mensagem lá no Insta do Rinomaru que estou de pronto ouvidos para vocês. E aquela velha história, eu mesmo não ligo de usar camisa piratona, até pelo custo-benefício, assim. Eu tenho a versão original da camisa e tenho a pirata, eu uso as duas, só que eu compro com preço de pirata, né? Eu sei o que
Exato, a gente sabe o que tá pagando, que nem a camisa de J-League, praticamente a maioria das minhas camisas do Cereço, do Gamba, são todas, do Frontale que eu tenho duas, são todas piradas. Eu tenho uma do Viseu Cube que o Elias me deu ali, que era um sonho aqui, negócio de suporte do Japão, consegui do Nagagams original, mas o custo-benefício dessas camisas são muito caras, né? Então você busca uma opção mais barata, até porque a gente não mora nos Estados Unidos, né, para ter um salário exorbitante que possa, né, permitir a gente pagar 600, 700 pau em uma camisa, né? Então, o importante é não ser enganado, né? Quer usar a camisa pirateada? Beleza, mas pague o preço de um valor de uma camisa pirateada, não se deixe enganar, porque o que mais tem por aí, né, é malandro querendo passar a perna e em torcedor emocionado, como um dia eu e o Elias também fomos e como vocês também um dia também foram, ou pode estar nesse processo, mas no mundo da coleção tudo é um aprendizado, né? Cada compra é um aprendizado diferente. Principalmente no mercado brasileiro, né mesmo? Bem por isso. Mas Elias, devagamos demais o assunto, mas eu vou falar um pouquinho de tudo. Tem jogo na semana que vem, a gente volta com um programa ou com um Drops falando sobre isso. E podem ficar sossegados que a partir de agora que a vaga está segurada, teremos sim programas regulares sobre a seleção japonesa, até porque logo logo vai começar, né, aquela famosa momento ali de amistosos duvidosos jogando no Japão e toda aquela maluquice ali, digamos que as organizações finais ali, os retoques finais para a seleção se organizar para a Copa do Mundo, que acontece no final do ano, sorteio em maio ou em junho, então tem muita coisa para acontecer aí, que a gente está debatendo nas próximas semanas e nos próximos meses. Elias, forte abraço, tamo na Copa, tamo junto, até semana que vem, um grande abraço. É isso aí, galerinha, muito obrigado, lembrando que em julho tem a Copa do Leste Asiático na China, né, mais um preparatório aí para a seleção. Tiagão, muito obrigado, estamos classificados, galerinha, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem com a J-League. Hinamaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Um abraço. Valeu. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara. Guarda do capa!